Fala galera, aqui e nesse vídeo eu quero falar minha experiência de como foi ler Sakamoto Days. Eu cheguei agora nos semanais do mangá e então nesse vídeo vamos falar aqui como a obra no todo, a história, como é os personagens, como é a ação da história, que é um mangá muito de ação, de luta, do como é que é, se é bom ou não. Mas chega de enrolar, deixa se eu gostei que é importante, se inscreva no canal, assim vai estar me ajudando e bora pro vídeo. Sakamoto Days é um mangá que eu tentei ler alguns anos atrás, lá pro meado de 2020, 2021, tava bem no começo da obra, bem nos primeiros capítulos da obra, não lembro bem quanto, eu vi só o primeiro capítulo ou o segundo, eu escrevi um ou dois capítulos, não me prendeu muito, pode me dizer que não prendeu muito quando eu li, não sei se era preguiça, não sei o que aconteceu, mas não me prendeu muito quando eu fui ler esses dois capítulos. Porém, semana passada eu fui dar outra chance pro mangá, né? Eu vi que tá muito popular, fui ler agora, dar uma segunda chance e, meu Deus, que mangá bom, que mangá muito bom esse Sakamoto Days. Bons personagens, boas lutas, uma história até que legal. Não é aqueles animes exagerados de poderzinho, tipo Naruto, que é Megazord, Dragon Ball, que é feixe de luz pra lá e pra cá. Não, é um anime até que bem pé no chão. Claro, tem os seus momentos exagerados, mas não extrapola tanto assim. Ele é bem coerente com a obra. Não só isso, como eu acho a história contada de Sakamoto bem dinâmica. Você vai lendo um atrás do outro os arcos, os acontecimentos, tipo, é muito rápido você lê, você nem percebe passando os capítulos. Então é bem legal isso, você não vê que não é cansativo a leitura de Sakamoto, porque ele é um mangá que não tem tanto diálogo. Claro, tem diálogo para explicar tal coisa, mostrar tal coisa, mas não tem tanto diálogo desnecessário. Esse mangá é focado mais em luta, tipo, eles falam o necessário e já entra na ação. E além que a arte desse mangá eu acho bem legal, porque o autor, ele tem uma arte simples, quando é uma arte, reinventou a obra. Não é igual aquele arte do Murata, se não me engano, do One Punch Man, que é uma arte bem bonita. Não, é uma arte simples, ok. Mas em cenas grandiosas, ele consegue trabalhar muito bem. Ele, quando tem que desenhar muito bem, ele consegue. E eu vejo também, eu acho bem legal, quando o autor, ele meio que se reinventa em algumas cenas do mangá. Por exemplo, quando o vilão X, apareceu a primeira vez, lá na cena com o Shin no museu, na ala científica, meio que quando a aura, a presença do desenho, o desenho tipo, meio que tudo rabiscado, meio que rascunho, mostrando toda a presença, meio que a aura do Echo, o tão ambientador, meio que o Dark ficou. Não só isso, como ele usa o instinto assassino dele, e o Shin meio que vê a aura assassina dele e meio que se sente morto, morrendo, meio que fica como se fosse um rascunho o desenho do Shin, meio que morrendo. Acho bem interessante isso. Então, tipo, o autor, ele meio que consegue, meio que mostrar impacto com desenho. Acho bem legal isso, que tu vai ler o Sakamoto Days, não é só um estilo único. Tem vários estilos, vários traços que o autor usa em cada momento. Quando é cenas normais, bacanas, é estilo simples. Quando é uma cena tipo de ação muito da hora, tu vai ver aquele desenho mais elaborado. Mas quando é algo que tem que mostrar presença, tu tem que ver aqueles estilos mais rabiscado, mais com linhas grossas para mostrar meio que o impacto da cena. Então, tipo, ele consegue muito bem diferenciar em estilo de arte. Acho bem legal isso. E aquilo, esse mangá, Sakamoto Days, é um anime focado em luta. A luta é o ponto alto da obra, as coreografias de luta. E o que eu acho bem legal em Sakamoto Days é que cada personagem, ele tem seu estilo único. Não é tipo um personagem que copia o outro, então é bem igualzinho, ele é genérico. Não, cada personagem você identifica, você lembra dele por causa do seu estilo de luta. O Sakamoto, ele luta usando todo o ambiente. Então, tipo, ele pega uma caneta, tipo John Wick, ele pega uma caneta, usa como arma. O grampeador usa como arma, qualquer coisa que ele vê no ambiente, ele usa como arma. Então é uma característica dele. O Shin, ele lê mentes. Então é uma característica marcante dele, que ele lutando além da mente do oponente, conseguindo desviar dos golpes, bem legal. Aí tem o Renzuki, que ele é especialista em sniper. Ele é um grande atirador de sniper, ele é ruim em tudo, mas como sniper ele é incrível. Então tipo, tem muitas lutas em só sniper com ele. Então cada personagem tem o seu estilo. Tem uma mina que usa a motosserra também, então tipo, cada personagem tem uma característica marcante que faz você se lembrar dele. Então isso é um bom ponto alto da obra. A dinâmica entre os personagens eu gosto bastante. Pô, a dinâmica entre o Shin e o Sakamoto, desde o primeiro capítulo, segundo capítulo, funciona muito bem, porque eles eram mestre e discípulo.
o Shin era um assassino, tentou ver o que o Osaka tá fazendo. Essa dinâmica deles de serem assassinos, mas agora não poderem matar, também bem interessante, bem legal. E tem aquela meio que uma comédia bem engraçada em Sakamoto Days, que é o Sakamoto, ele meio que fala mais com o pensamento, e como o Shin consegue ler o pensamento, ele, às vezes o Sakamoto se imagina matando o Shin, ele meio que sente a morte. Então, tipo, é bem engraçado essas cenas, essas interações entre eles. O Sakamoto, eu achei ele um bom protagonista, ele tem todo aquele jeito quietão dele, então precisa de alguém interagindo com ele para ele funcionar. Eu acho que ele sozinho não carrega tanta obra assim, mas ele com alguém, a interação dele é muito boa. Ele funciona com todo mundo. É bem difícil não ter um personagem que se dê bem com o Sakamoto. Além que ele, como personagem, achou ele bem interessante, aquela dinâmica, ele emagrecer conforme luta, e essa forma magra dele, que é a forma original dele, meio que ser meio que uma transformação, eu acho bem interessante. E ele meio que quando termina a luta ele come, fica gordo de novo, então eu acho bem interessante essa coisa, que ele não tem uma transformação, ele magro só, mas o anime faz parecer que é uma transformação. E Sakamoto Days me lembra muito Spy Family, todo o conceito de família espião, assassinos que querem viver uma vida normal e tudo mais. Porém, na minha opinião, Sakamoto Days faz melhor do que Spy Family, porque Spy Family ele foca muito na comédia, a ação tem um pouco mais, ele se perde no que quer contar. Sakamoto não, Sakamoto ele quer focar uma coisa e fica naquilo, e faz muito bem aquilo. E falando um pouco mais das lutas, como eu falei lá no começo do vídeo, que Sakamoto Days é um anime mais pé no chão, claro, é isso mesmo ainda, porém tem cenas que você tem que abraçar o lúdico. Se você não abraçar o lúdico desse mangá, vai passar meio raiva nele. Porque, querendo ou não, era para eles serem humanos normais com habilidade de assassinato, né? Eles são assassinos. Humanos normais com habilidade de assassinos. Era para ser isso a obra. E eu sei, o que eu posso estar falando aqui pode soar meio fresco, mas é por gosto. Porque, para mim, se uma obra ela me mostra o extremo, eu sei que eu posso esperar tudo dela. Pega, por exemplo, Naruto. Naruto começa com uma raposa 9 caudas destruindo tudo com poderes. E tem ninja com poderes também. Então, tipo, tu espera tudo. One Piece tem monstro do mar, Akuma no Mi, ninja com poderes. Então, tipo, você pode esperar tudo de lá também. Então, essas obras que já no começo mostra o extremo, tu espera tudo dela, tu abraça o lúdico dela. Mas agora, pega, por exemplo, um Death Note da vida. Death Note, ele possui todo aquele lance do Caderno da Morte, que, claro, não existe aqui. Mas tirando isso do Caderno da Morte, tudo lá é humano. Tudo lá é super pé no chão. Eles agem como humano, ninguém lá tem super força, super poder e tudo mais. Então, essa obra consegue misturar os dois lados. E você não precisa prestar tanto lúdico assim Death Note, por exemplo. Mas em Sakamoto Days, eu percebi que precisava aceitar o lúdico dela, abraçar o lúdico dela, logo no começo do mangá. Nos primeiros 5 capítulos, 10 capítulos. Logo quando o Sakamoto foi salvar a esposa dele do ônibus, e literalmente para aquele ônibus utilizando uma placa de pare. Ele pega uma placa, hinca no chão, meio que usa como lança pro ônibus e meio que para usando a força física dele. Então depois daquela parte, eu vi que eu tinha que abraçar o lúdico daquilo, senão eu iria me incomodar. E, dito e feito, eu abracei o lúdico e me diverti muito. Quando você faz isso, você se diverte com todas as lutas. Você, além de se divertir com isso, você espera mais. Você quer ver mais agora. Você já tá aceitando aquilo, então mostra mais daquilo. E tipo, tem cenas que eu acho bem engraçado pegando assim, porque às vezes não faz sentido. Por exemplo, às vezes o Sakamoto tá tomando dano de facas, canetas, objetos tipo super normais. Porém, em outra cena, ele tá meio que sendo atropelado por um trem em movimento em alta velocidade, caindo, atravessando 50 paredes, caindo de um carro em movimento e tipo, não toma nada, nenhum dano. Então tem essas cenas que tu olha assim, velho, tu acha bem, é tipo Velozes e Furiosos, você acha que é bem engraçado às vezes. Um exemplo que aconteceu recentemente é que quando o Sakamoto foi enfrentar um membro da ordem, o Torres, ele usa como arma meio que um canhão de ar que espelha areia. Então ele meio que espelha areia muito, muito rápido, muito forte, fazendo que a areia meio que vire algo que desintegra as coisas. E o Sakamoto, ele faz todo um cálculo falando que se a areia pegar nele, a velocidade que a areia lança, pegar nele, ele morre. Todo um cálculo científico da areia. Porém,
Logo em seguida, ele tá sendo atropelado por um trem, por um bonde, ele cai em cima de um carro e a areia que é o problema. Mas como eu falei, não é um ponto negativo. Assim, abraçou o lado lúdico, tu se diverte, tu gosta. Então não é um lado negativo da obra. Pra mim é um lado positivo. As lutas ficam mais legais assim também. Agora falando um pouco dos personagens. Como eu falei, cada um tem seu estilo. Então você não. Então é bem difícil você esquecer algum personagem, porque cada um tem o seu estilo único, então você lembra de cada um deles. E além que a maioria, 90% dos personagens, você gosta dele. É bem difícil ter algum personagem que você não gosta. Claro, tem personagem que você não liga, né? Que não fez nem cheira, como por exemplo aquele membro da ordem, o Kami-Hate, no caso. Ele apareceu uma vez, a gente nunca viu o rosto dele no caso, ele apareceu uma vez. Teve aquela luta foda com o Heizuki, que é a luta de snipers. Eu nunca achei que veria na minha vida uma luta entre dois snipers e acharia foda. Eu acho que eu nunca vi uma luta de snipers em qualquer obra cinematográfica, anime, jogo. Eu acho que eu nunca vi alguma luta de snipers. E se eu já tivesse visto, não me lembrando aqui agora, essa aqui do Sakamoto Days foi a melhor. É muito foda o jeito que eles lutam usando só snipers, um atirando de muito longe e ricocheteando a bala, bem legal mesmo. Porém, após essa luta, não teve mais nada dele. Então, tipo, é um personagem que, ok, tá lá, mas não agrega muita coisa. A maioria dos personagens da Ordem, dos caras da Ordem, são bem legais. O Nagumo, por exemplo, ele, todo aquele jeito brincalhão dele, que ele tem meio que um poder, não é um poder, meio que, sei lá, uma técnica dele, que ele consegue se disfarçar de qualquer pessoa, é 100% fiel. A transformação dele, eu acho bem legal isso, quando ele virou Sakamoto lá no começo, quando ele fez o Sakamoto virar a mulher dele pra se infiltrar. É bem legal esse estilo dele de trabalhar do Nagumo. Não só isso, como tem aquela mulher que é meio gótica, que usa uma serra pra lutar. Ela meio com a dinâmica dela com o cara do martelo, eles são bem legais. Tipo, a Ordem em si, eles são uma equipe bem legais. Eles parecem ser, eles são super fortes, eles têm esse jeitão dele de sério, mas a interação entre eles são muito legais. Eles ficam brigando por coisas bobas, porém na hora da luta, aí sim eles ativam o modo sério deles. Então, tipo, eles conseguem meio que diferenciar, mesclar essas duas pitadas de humor com um momento de fodásticos. É aquilo, como eu falei, 90% você vai gostar. Só tem uma pessoa que eu não gosto desse mangá, que é o Kanaguri, que é aquele cineasta que aparece no exame da JCC, se não me engano. E, nossa, é um personagem chato esse. Na moral, esse eu acho chato e ruim que ele tá vivo até hoje. Claro, hoje em dia ele deu uma melhorada, porque antes eu só falava de cinema. A luta dele lá na JCC, quando ele invadiu a escola. Nossa, foi uma cena, foi muito chata essa parte, tá por causa dele. Ele estragou toda a sequência da cena. Mas falando de gente foda, a gente tem que falar aqui do Takamura. Claro, bem, não, esse velho é diferenciado. Eu já vi o Gojo sendo foda, já vi o Saitama sendo foda, porém, esse cara, ele é diferenciado. Quando ele aparece na luta, o inimigo já olha assim e fala, perdemos. Ele é um personagem que ele nunca demonstrou medo, nunca demonstrou de pressão em uma luta, ou sendo derrotado, nada. O cara, ele entrava na luta solando geral. A luta dele contra o Nagumo, Sakamoto e o Uzuki, os três assassinos mais poderosos da instituição, e o cara solou os três na maior facilidade do mundo. Não, essa luta foi muito épica. E não só isso, como tinha cenas tão inacreditáveis, ele simplesmente amolava a espada dele com os tiros. O cara atirava nele e ele amolava a espada com os tiros. Maluco, você contando isso pra alguém é difícil de acreditar. Mas pra mim, a cena mais incrível desse mangá, não, pra mim, acho que desse mangá e de todos os outros que eu já vi, uma das cenas mais incríveis de algum personagem de anime, mangá que eu já vi, foi quando o Takamura estava lutando contra o Uzuki e o seu bando, quando ele estava meio que preso com as correntes do Uzuki e eles achavam que estava indo bem contra o Takamura simplesmente corta o braço dele, ele corta o próprio braço, pega o braço que ele cortou, implanta nele de volta, o braço gruda e ele sola geral de novo. Aí, esse velho é muito diferenciado, véio. Esse cara é muito foda. Mas é aquilo, a finalização desse personagem, o desfecho desse personagem, eu acho meio meh, não curto muito. Claro, tem sentido a morte dele? Tem, né? Que toda aquela personalidade do Uzuki, ele
tem aquele sentimento, aquele trauma, e com isso aparece uma nova personalidade, que ele agora ele pegou os Takamura, então meio que o velho perdeu pra ele mesmo. Então tem sentido, porém eu achei muito mal executado. Na minha opinião, eu achei muito mal executado. E falando um pouco agora desse plot do Uzuki, que é um grande plot twist, né? Acho que é o maior da obra, talvez. Eu acho muito foda. Desde o começo que apresentou isso, eu acho muito maneiro. Quando o Shin tá no laboratório, apareceu o X pela primeira vez, o Shin fala que escuta duas vozes, porém só aparece o X. Aí no começo tu não percebe o porquê disso, nem pensa no motivo disso, de personalidade. Então tem muito, acho muito legal esse plot dele de dupla personalidade, de cada vez que tem um trauma tem uma coisa diferente. Quando eles descobrem que a Arion colocou a recompensa de 1 bilhão na cabeça de Sakamoto, aí você lembra que no passado ela falou que ele valia 1 bilhão, e todo o diálogo deles quando a Arion tá no corpo do Zuki, se é ela ou não, então, tipo, é muito maneiro. Mas é aquilo, agora ele tá com a personagem do Takamura, um velho invencível lá. Você tem que pensar como que o autor vai fazer para vencer eles agora, porque se nem o velho eles conseguia, como eles vão vencer agora? Claro, agora atualmente tá rolando o arco do não é time skip, o arco de treinamento tá rolando. Cada um tá treinando, o Sakamoto tá treinando, lutando contra a Ordem, o Shin tá na prisão porque ele tem que encontrar uma médium para ele conseguir entender melhor seus poderes. E eu gosto muito do Shin, o personagem do Shin. Eu acho que ele, entre os... Porque que no Sakamoto tem muito personagem fodão. Tem aquela Lee, aquela personagem que é a mulherzinha no começo do Lee, que ela luta, ela tem um estilo bêbado dela. Ela meio que é esquecida. No começo ela é muito usada, porém quando foi entrando mais personagens da Ordem, dos assassinos, ela foi esquecida. Ela agora trabalha junto com a família do Sakamoto, aparece às vezes e beleza. O Shin não, o Shin ele tá sempre presente junto com o Sakamoto. E eu gosto muito dele porque ele é forte, porém perto daqueles personagens do Sakamoto, Nakamura, X, Nagumo, ele é ninguém. Porém, como ele tem o poder de ler a mente, ele consegue se virar muito bem contra esse personagem, porque ele tem que, além que ele consegue também evoluir esses poderes. Começou só na mente, depois ele começou a ver um pouco do futuro. Agora ele consegue meio que controlar por pequenos segundos a pessoa. É bem legal. E esse arco de treinamento está sendo justamente para isso, para ele desenvolver mais os poderes dele. Porque chegou numa parte que começou a ser esquecido esse poder dele. Se não me engano, desde do arco da escola, ele não usou tantos poderes dele assim. Porque antes ele usava toda hora. Toda luta dele, ele usava os poderes. Mas depois ele começou a usar menos, mal usava. E você pensava, por que ele não usava? Claro, a maioria dos inimigos falava que não funcionaria contra eles, então, né, pra que usar? Porém, o autor podia meio que tentar. Mas é aquilo, é isso que eu acho da obra de Sakamoto Days. É um bom arco, uma boa obra no caso, um bom mangá. Vale muito a pena ver se você nunca viu. E comenta, vocês aqui gostam de Sakamoto Days? Já leram? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse mangá. E só lembrando que agora que eu cheguei nos semanais do Sakamoto Days, eu irei lançar semanalmente vídeos falando sobre os capítulos. A gente vai debater. E o que acontece com o One Piece? A gente vai debater, falando um pouco sobre o que acontece no capítulo. Agora que eu cheguei nos semanais, agora até aqui vamos discutir muitas coisas sobre Sakamoto Days. Eu espero que vocês curtem. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de fazer o gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. E já o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.